vamos começar pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda consolação, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Simone Barros, boa tarde. Oremos. Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspira-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer para obter tua glória, o bem de todas as pessoas e minha própria santificação. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Edilson Gomes, boa tarde, sua bênção, Deus te abençoe. Já estão com o catecismo? Podemos começar? Número 279. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Com essas solenes palavras, inicia-se a Sagrada Escritura. Vejam, no primeiro livro das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, o capítulo 1, versículo 1, com essas palavras: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Começa, dá-se o início e a abertura das Sagradas Escrituras e também, não é, da fundação, a criação do universo e de toda criação. Com essas, o símbolo da fé retoma estas palavras, confessando Deus Pai Todo-Poderoso como o Criador de todas as coisas. Só um instante que eu vou ter que pegar o outro celular, viu? Porque esse já deu aqui sinal da bateria fraca. Aqui vou pegar o outro celular para que a gente não possa perder. E aqui eu já posso conectar os dois, senão vai atrapalhar toda a aula. Deixa eu já atrapalhar toda a aula aqui e não pode, certo? Vamos ver aqui. Então, como Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Por isso, falaremos primeiro do Criador, em seguida de sua criação e finalmente da queda no pecado, do qual Jesus Cristo, Filho de Deus, veio resgatar-nos. E quem fala isso é o símbolo niceno-constantinopolitano. Nós professamos esta fé quando nós rezamos o símbolo da fé niceno-constantinopolitano. Estamos na nossa fé, não é? Niceno-constantinopolitano. Deixa eu ver aqui, viu? Estamos... E é que é essa nossa fé que está viva, a nossa fé que está ativa, não é? Que nós procuramos, de fato, professar. E sabemos que o niceno vem de 2 concílios, né? Já estudamos isso no número anterior, vem de Niceia e vem de Constantinopla. Vamos avante. Vejam, mas aqui é preciso entender que este parágrafo quarto
Nós não falamos apenas de um Deus que é criador, mas da teologia da criação, com esta belíssima abertura. André Mendes, boa tarde, meu querido. Seja bem-vindo, sua bênção, Deus te abençoe, seja bem-vindo. É um grande filósofo, e um grande amigo, o André Mendes. Seja bem-vindo à nossa aula de catecismo. Fala da teologia da criação. E aqui já põe, e já desbanca todas as outras teorias da fundação, do início do universo, como de fato foi iniciado todas as coisas, sobretudo a teoria do evolucionismo e do Big Bang. Essas teorias, nós cristãos católicos, todos os cristãos, portanto, mas nós cristãos católicos, nós acreditamos na teoria do criacionismo. Tá bem? Vamos para o número 280. A criação é o fundamento de todos os desígnios salvíficos de Deus. O começo da história da salvação, que culminam em Cristo. Inversamente, o mistério de Cristo é a luz decisiva sobre o mistério da criação. Ele revela o fim em vista do qual, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Desde o início, Deus tinha em vista a criação da nova criação em Cristo. Vejam, é preciso a gente entender esse princípio que está como fundamento bíblico na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 18 a 23. Paulo, olhando para a teologia da criação, por esta palavra, essa terminologia, princípio ou no princípio, Paulo vai fazer agora uma leitura, uma exegese a partir da nova aliança, ou seja, a partir de Cristo. Ele vai dizer que no arco salvífico da história da salvação, que nós chamamos de economia da salvação, tudo foi criado nele, por ele e para ele. Todas as coisas. Cristo é a suma e o resumo, veja, a suma e o resumo de toda a teologia da criação, e ao mesmo tempo ele é o ápice, ele é a plenitude da criação, enquanto a criatura mais perfeita dentro de toda a criação, que é o ser humano. Quando Deus, o Pai, nos confeccionou, não foi feito em uma só palavra, como Ele criou todas as coisas, até o sexto dia, e no sétimo descansou, o sabático, o ano, o dia jubilar, portanto, que tem dois sentidos, que nós vimos, o próprio catecismo coloca a questão do sabático, e nós depois, na nova aliança, a partir da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é o primeiro dia da semana, que é o domingo, o dia do Senhor para nós, mas continua tendo os dois sentidos, as duas dimensões teológicas para nós. Vamos dizer que a primeira é teológica e a outra é antropológica. A primeira teológica é que o tempo é criatura de Deus, foi criado para o homem, como o próprio Jesus diz diante dos fariseus, e é voltado para ele. Esse tempo de descanso é o tempo de ação de graças para Deus, de reconhecimento, de louvor e adoração a Deus. É a primeira dimensão teológica. A segunda dimensão antropológica é para o descanso mental, físico, e para
convivencialidade com a família, os seus que Deus nos deu como dons. E atenção aqui, um parênteses que eu quero abrir, não é? Veja, a família, ela é muito mais do que um berço humano, ele é um berço divino, é muito mais um berço perene, mas é um berço transcendente, é muito mais do que um berço, portanto, imanente. Veja, é um berço divino porque tem a questão de fé. É muito mais do que antropológico, aqui é teológico. Por quê? Porque é muito mais do que consanguíneo. Eu não amo o meu irmão, a minha irmã. Eu não amo a minha mãe, o meu pai apenas porque sou sangue do sangue. Mas porque pela fé eu entendo, eu acolho e eu me entrego, não é? Isso que o catecismo chama de adesão. Adesão, aceita e se entrega, que é dom de Deus. Deus me deu o meu pai como dom, a minha mãe como dom, porque eu não tive, né, o poder de escolha. Não. Assim também são os filhos dos meus pais, que eu chamo de irmão. Eu não tive o poder de escolha e recebo, não por causa de uma cadeia hereditária ou de uma cadeia, veja, de gerações para gerações, mas eu recebo pela fé. Venha quem vier. E eu gostava tanto, não é? Antes, claro, com todos os benefícios, veja, com todos os benefícios da ciência, da medicina, ok? Com todos os recursos que nós temos hoje do pré-natal, de saber, não é? A partir do 4º mês, se é menino, se é menina. Mas antes, os nossos pais, os nossos antepassados não queriam nem saber. Eles diziam assim, e aqui é o fundamento antropológico, viu? É familiar. Venha quem vier, que venha com saúde, que seja a vontade de Deus. Que seja a vontade de Deus. E aqui é uma abertura extraordinária, veja, para que, enquanto filho de Deus, acolher os outros filhos de Deus que Deus nos concede, e enquanto os pais que têm autoridade e poder, no sentido de dar nomes, dar nome em todas as Sagradas Escrituras. O fundamento é de ter autoridade sobre e chamar pelo nome, conhecer pelo nome. Tem toda uma leitura. Então, este número 280 vai nessa linha horizontal, mas com a intervenção da linha vertical de Deus totalmente sobre nós. E essa abertura é uma abertura extraordinária. No princípio, Deus criou o céu e a terra, e tudo que nele há, não é? É como a suma e o resumo de toda a sua criação. Mas vamos lá, vejam. 281. É por isso que as leituras da Vigília Pascal, celebração da criação nova em Cristo, começam pelo relato da criação. Da mesma forma, na liturgia bizantina, o relato da criação constitui sempre a primeira leitura das vigílias das grandes festas do Senhor. Segundo o testemunho dos antigos, a instrução dos catecúmenos para o batismo segue o mesmo caminho, não é? Etérea, chamada. Vejam, e isso também na nossa liturgia latina, não é? No nosso ocidente também.
na Vigília Pascal, as duas primeiras leituras, o capítulo 1 de Gênesis, depois o capítulo 2 de Gênesis, que são as duas narrativas da criação. Coloca nesse sentido, tá certo? Apesar que nós sabemos que a ciência e a fé são as duas asas do cavalo alado naquela grande visão, não é? Imagem que até então, no pontificado de João Paulo II, o cardeal Ratzinger, juntamente com o documento Fide et Ratio, veja, fé e razão, ele diz que o cavalo precisa dessas duas asas para poder voar, alçar voos, e quanto mais, não é, alto, não voos rasantes, tá certo? Você que está chegando, você que está entrando, então compartilhe esta aula para que assim nós possamos formar e evangelizar cada vez mais com todos os seus amigos da sua plataforma, né, do seu perfil do Facebook, tá certo? Vamos avante, vamos avançar, que aqui dá o contexto mais cultural, o contexto mais litúrgico, não é? Fundamento, o teológico litúrgico. Vamos para o inciso 1, que tem como subtema a catequese sobre a criação. Vamos ver toda a catequese sobre a criação, que eu disse ontem que é uma teologia da criação. 282, o número. Quem está entrando agora é a primeira aula. Acredito que você tenha o catecismo da Igreja Católica em casa. Então tome o seu catecismo. Estamos na página 83, no número 282. A catequese sobre a criação se reveste de uma importância capital. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explicita a resposta da fé cristã à pergunta elementar, veja, feita pelos homens de todas as épocas. De onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo o que existe? Estas perguntas são perguntas filosóficas, são perguntas, vejam, antropológicas, existenciais, mas são perguntas teológicas também. Porque sem Deus, e aqui a virtude da fé, o homem não pode dar essas respostas. Durante a sua vida, durante a sua existência, são perguntas antiguíssimas que vêm, não é, dos dos pré-socráticos. Antes, portanto, de Sócrates, vem dos jônios. E eu ouso dizer, o André está aí, que é filósofo, pode, se ainda está, não é? De sinal de vida, André, se pode, desde os poetas, filósofos, onde, não é, a filosofia diz que sinais de devaneios do filosofar nasceram com ele, não é? Homero e Hesíodo, que de fato, depois vem os pré-socráticos. As perguntas foram estas. Tantas tintas foram gastas e papéis de tantos textos e discursos, e ainda hoje nós nos perguntamos, cada criatura a se tornar filho e filha de Deus faz esta pergunta. Vejam, estas perguntas, vamos lá? De onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? Não é? E de onde vem e para onde vai tudo o que existe? E perguntas, vejam, simples, mas que nos levam a contextos e raciocínios complexos,
mas que nos dá sentido de vida. Muitos estão perdendo o sentido da existência, ou como o Papa Francisco diz, muitos estão na periferia da sua existência, porque não perde, aspas, tempo no devaneio, na reflexão, veja, fecha aspas, com estas perguntas. E vai chegar uma época, vai chegar um momento que as perguntas não querem calar na nossa alma, na nossa mente, na nossa vida. As duas questões, a da origem e a do fim, são inseparáveis. São decisivas para o sentido e a orientação de nossa vida e de nosso agir. Vejam, e tanto Santo Agostinho, não é, no século V, quanto o nosso doutor Angélico, no século XII, para o século XIII, Santo Tomás de Aquino, eles vão dizer: viemos de Deus e voltaremos para Deus. Simples assim, padre, simples assim. O homem foi criado livre e o Senhor dos seus atos. Simples assim, não é? Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega. A construção da nossa caminhada vai justamente, nós temos um começo, um princípio, não é? E o fim de todas as coisas, e partimos para Deus. Saímos dele e voltaremos para Deus. Poeticamente, o Santo Agostinho, ele vai dizer, depois de tantas procuras, depois de tantas buscas, depois de tantas investigações científicas, filosóficas, portanto, ele vai dizer: estavas dentro de mim, beleza antiga, mas sempre nova, e eu não te conhecia, te perdia sempre de vistas, tu dentro de mim. Vejam? Então, esse mergulho interior, que é muito mais do que um processo psíquico, um processo psicológico, dentro dos nossos sentidos, das nossas emoções, dos nossos afetos, dentro das nossas procuras sobre nós mesmos, mas é um processo antológico. Né? Eu não procuro a mim mesmo por mim mesmo, eu procuro a mim mesmo para encontrar a Deus, e encontrando Deus, eu me encontro em Deus. É bonito, né? Chega a ser poético. Eu não sou poético não, viu? Mas hoje eu fiz poesia, tá certo? Para me encontrar em Deus. Esta é a nossa busca de todas as coisas. Alessandro de Alcântara, seja bem-vindo à nossa aula de catecismo. Bem, vamos lá, 283. A questão das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas. Parece que eu antecipei, não foi? Que enriqueceram magnificamente nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões do cosmo, o devir das formas vivas, o aparecimento do mundo. Essas descobertas nos convidam a admirar tanto mais a grandeza do Criador, a render-lhe graças por todas as suas obras, pela inteligência e pela sabedoria que dá aos estudiosos e aos pesquisadores. Com Salomão, estes últimos podem dizer: ele me deu um conhecimento infalível dos seres para entender a estrutura do mundo, a atividade dos elementos, pois a sabedoria artífice do mundo nos ensinou. Sabedoria, capítulo 7, versículos 17 e depois 22. É bem sabido, é muito claro isso aqui, não é? Vejam que nós já vimos em aulas anteriores, desde o começo do catecismo, dentro daquelas duas palavras, eu creio e nós cremos,
na pedagogia, é o tema, na pedagogia da revelação de Deus. Sabemos que pela ciência, pelo o intelecto, a cognição, pelo conhecimento, Deus se dá a conhecer. Pelas coisas criadas, por suas criaturas, nós podemos chegar ao conhecimento de Deus. Por isso que o doutor Angélico diz: conhecer para amar. Depois Santa Teresinha, séculos depois, diz: amar para conhecer. As duas formas, as duas dimensões e as duas palavras são binômio. Formam uma palavra, veja, composta, pois estão intrinsecamente unidas, entrelaçadas. Conhecer, amar, amar para conhecer cada vez mais. Vejam? Por isso que nós estudamos, pesquisamos, lemos, não é? Estamos em busca cada vez mais para que esta leitura secular, viu? Essa leitura secular que é diferente de uma leitura profana, a leitura secular de toda a ordem que governa e que rege o cosmo, o universo, portanto, a harmonia criada por Deus. Vimos que já no Gênesis, veja, no primeiro capítulo, diz que tudo era caos, tudo era desordem, e diferente é o cosmo, né, do caos, desordem. O Espírito pairava sobre o caos. E quando ele pairou, se fez tudo harmonia cósmica. Ou seja, nitidamente nós vimos a distinção dos firmamentos, celeste e terrestre, dos mares, tudo na sua perfeita harmonia e na abundância que foi criada por Deus abundantemente. Portanto, maravilhoso, né? Veja, tudo tem aqui no Catecismo da Igreja Católica, como tudo tem também nas Sagradas Escrituras, como nós estamos vendo no curso de Bíblia, no livro de Deuteronômio, que é o livro indicado, não é, pela CNBB do nosso país, na Conferência dos Bispos, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Vejam, vamos lá. 284. O grande interesse reservado a essas pesquisas é fortemente estimulado por uma questão de outra ordem e que ultrapassa o âmbito próprio das ciências naturais. Atenção aqui. Vejam, não se trata somente de saber quando e como surgiu materialmente o cosmos, nem quando o homem apareceu, mas antes de descobrir qual é o sentido da origem. Se ela é governada pelo acaso, um destino cego, uma necessidade anônima, ou por um ser transcendente, inteligente e bom. Ser transcendente, inteligente e bom, chamado Deus. E se o mundo provém da sabedoria e da bondade de Deus, porque existe o mal, de onde vem? Quem é o responsável por ele? Haverá como libertar-se dele? O próprio catecismo vai dar a resposta nos números seguintes. Mas espera aí, não é? Vejam, vamos pensar um pouco quando ele diz aqui, não é, que não apenas a ciência, mas, vejam, está para além da ciência. É sabedoria. E a pergunta não está, vejam, na origem enquanto data histórica ou data filosófica, enquanto nome aplicado àquilo que foi descoberto, mas qual é o sentido da origem? Para que Deus criou o mundo? Para que Deus criou os homens? É o sentido. Vai nas causas,
não apenas ficamos nos efeitos, né? E todos os filósofos, os mais, vejam, ateus, os mais gnósticos, os mais agnósticos, eles sempre chegaram à conclusão que existe, no mínimo, uma energia que rege todas as coisas, uma potência que rege todas as coisas. Por exemplo, o Aristóteles, ele chegou à conclusão que existe um motor imóvel que move todas as coisas e por ninguém é movido. Se você entrar nas academias, né, hoje, e aqueles que são da geração que todos nós, não é? Mas puramente numa ciência secular, depois do Iluminismo, depois da Revolução Francesa, né? Depois da Reforma de Lutero, todos irão, não é? Ficar com dúvidas que de fato existe essa força é chamada de Deus, como nós vimos aqui, não é? Que é inteligente, que é transcendente, que é bom, que nós chamamos Deus, ou uma energia, uma holística, sabe? Uma holística, uma metafísica. Existe uma metafísica. Existe uma física quântica, veja, que está no universo, no cosmos, que tem os seus códices, mas que não sabe dar um nome ainda. A ciência tem um ponto de partida, veja, e o limite de chegada. Depois, a fronteira, chega na fronteira e não pode mais passar. Não pode mais passar. E quem dá, de fato, quem dá o norte é Deus. Quem dá o norte é Deus. Se cair, viu, porque a bateria está fraca, está dando sinais, eu tenho que deixar ela cair totalmente para colocar o outro celular, porque assim não consigo. É Deus, né? Mas já está terminando, acredito que ela vai aguentar. Vejam, vamos avante. 285. Desde os inícios, a fé cristã tem se confrontado com respostas diferentes da sua no que diz respeito à questão das origens. Assim, encontram-se nas religiões e nas culturas antigas numerosos mitos acerca das origens. Certos filósofos afirmaram que tudo é Deus, que o mundo é Deus, o que o devir do mundo é o devir de Deus, panteísmo. Outros afirmaram que o mundo é uma emanação necessária de Deus, emanação esta que deveria dessa fonte, veja, que deriva dessa fonte e volta a ela. Outros ainda afirmaram a existência de dois princípios eternos, o bem e o mal, a luz e as trevas, em luta permanente entre si, dualismo, maniqueísmo, heresia que a igreja não aceita. Segundo algumas dessas concepções, o mundo, pelo menos o mundo material, seria mau, produto de uma queda e, portanto, deve ser rejeitado ou superado. Gnose. Veja. Outros admitem que o mundo tenha sido feito por Deus, mas a maneira de o relojoeiro que, uma vez terminado o serviço, o teria abandonado a si mesmo. Isso se chama deísmo. Outros, finalmente, não aceitam nenhuma origem transcendente do mundo, vendo neste o mero jogo de uma matéria que teria existido sempre,
materialismo. Vejam, todas estas tentativas dão prova da permanência e da universalidade da questão das origens. Esta busca é própria do homem. Vimos aqui muitas teorias, vejam, levantadas no percurso do tempo, não é? Dentro da história. A própria história, que faz história dela mesma, ela contém e guarda este acervo, veja, de erros, de equívocos, mas também de acertos na história. Um pensar sobre Deus. Um pensar sobre Deus é um especular sobre Deus, um devanear sobre Deus, filosoficamente falando, uma tentativa de compreensão pela cognição, pelo intelecto, mas de forma material, de forma, coisificada, objetivando aquilo que não pode ser objetivado, coisificado, porque não é material. Não é material. Deus não é material. E por isso o panteísmo e o panenteísmo, não é? Veja, Deus está em tudo, tudo fala de Deus, o panteísmo. Panenteísmo, Deus é tudo também, Deus. Veja, é o contrário do panteísmo, não é? E o gnóstico que pensa nesse sentido, veja, que tudo é produto da queda e, portanto, deve ser rejeitado ou superado. Como o agnóstico que pensa que pode chegar, não é, ao saber de Deus, ao conhecimento de Deus, sem a ajuda de Deus, como a ciência infusa, como o dom infuso, mas pelo próprio intelecto, pelo próprio filosofar, especular das coisas materiais, pode chegar com a sua própria força a Deus. Também não é por aí. Também não é por aí. Vamos lá? Vejam, 286. Sem dúvida, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens. O catecismo admite isso, como nós vimos nas aulas anteriores. Nós podemos chegar ao conhecimento de Deus e tem as 5 provas da existência de Deus, não é? Feita pelo Dr. Angélico São Tomás de Aquino. Mas vamos avante. Com efeito, a existência de Deus, que diz assim: sem dúvida, a inteligência humana já pode encontrar uma resposta para a questão das origens. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza por meio de suas obras, graças à luz da razão humana. E eu dizia que o Danzig, não é? No número 3026, coloca todo o contexto para nós. Eu vou terminar este número para ir ao Danzig, como apresenta, ainda que este conhecimento seja muitas vezes obscurecido e desfigurado pelo erro, vejam, é por isso que a fé vem a confirmar e iluminar a razão na compreensão correta desta verdade. Foi pela fé que compreendemos que os mundos foram formados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem sua origem em coisas manifestas. Hebreus 11:13. Se você prestou atenção, aquilo que está com o texto não pode nos passar despercebido. Atenção aqui, não é? O catecismo diz, né? Veja, foi pela fé que compreendemos que os mundos
foram formados por uma palavra de Deus. Os mundos. Será que existe vida em outro planeta? Calma, calma. Não é essa especulação. Os mundos aqui, e a gente, sobretudo no símbolo da fé, niceno-constantinopolitano, o que é que a gente professa? Creio nas coisas visíveis e invisíveis. Então, o mundo este material, criado por Deus, Deus que é criador, veja, o mundo invisível, imaterial, portanto, qual o mundo sobrenatural, ou seja, os céus é um mundo. Coloca aqui o catecismo. Você sabia disso? Os mundos, os céus, a eternidade, o atemporal. Nós vivemos no temporal, o atemporal, veja, na perenidade, o transcendente. Mas depois, veja, antes só existia um mundo, que era o celeste. Assim conta, não é? Depois que Lúcifer, naquela batalha com Miguel, na corte celeste, lá nos céus, ele é precipitado e Deus permite que forme-se um outro mundo, que é chamado o preternatural. Preternatural. Certo? Que Blaise Pascal, o filósofo, diz: existe mais mistério entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. Já ouviram essa frase? Não sei se lá, na época, ele entendia e sabia o que estava falando, como cristão que era, que existia esse mundo preternatural, que é a ação, veja, de Lúcifer e os seus demônios. Ele está entre o céu e a terra. E depois da descoberta, não é, que a terra ela é redonda, veja, não se sabe onde fica em cima e embaixo, certo? Mas Deus não segue a lógica da razão pura de Immanuel Kant, não segue, e portanto nós ficamos com aquilo que o Catecismo da Igreja Católica coloca para nós. Coloca para nós. Existe o sobrenatural, o preternatural e o natural. Aqui um pouco de exorcismo e, veja, parapsicologia. Parapsicologia, além da psicologia, né, que estuda os fenômenos sobrenaturais e preternaturais, não é? O ícone mais dessa ciência é o padre, não é, Quevedo. Veja, eu fiz em São Paulo com Quevedo parapsicologia, não é? E nesses tempos, desde de 2017, 2018, 2019, eu fiz em Roma exorcismo. Então, o diabo, os espíritos impuros, os demônios, ele tem ação direta no natural. Permitido por Deus e nunca no sobrenatural. Nunca. A força. É sabido que é um anjo, Lúcifer é um anjo e de espírito enquanto espírito puríssimo, mas não mais perfeitíssimo, como os outros anjos bons, por exemplo, os anjos maus, tá certo? São anjos impuros, então não são perfeitíssimos mais. Vejam,
Então, esses mundos que falam foram formados por uma palavra de Deus, criado por uma palavra de Deus, certo? E nesta criação, atenção, na criação, nós, seres humanos, homem, humanidade, veja, fomos criados sem palavra. Façamos, a única palavra foi façamos. Nós fomos criados dentro do seio da Santíssima Trindade. Quando façamos, já existia, claro, desde a eternidade, a Santíssima Trindade. O amante, o eterno amado e o eterno amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, como vimos, veja, no parágrafo que fala sobre a teologia da Santíssima Trindade. Por isso que eu disse nas aulas anteriores, ainda essa semana, não é? Quem entender a teologia da Santíssima Trindade entenderá todas as outras teologias, sobretudo esta da criação, criacionismo. Tá certo? Não a teoria da evolução ou do Big Bang. Vamos lá? 2287. A verdade da criação é tão importante para toda a vida humana que Deus, em sua ternura, quis revelar a seu povo tudo que é útil conhecer a este respeito. Para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador, Deus revelou progressivamente a Israel o mistério da criação. Ele que escolheu os patriarcas, que fez Israel sair do Egito e que, ao recolher Israel, o criou e o formou. Se revela como aquele a quem pertence todos os povos da terra e a terra inteira, como o único que fez o céu e a terra. Fundamento no livro sapiencial, que é o Salmo 115, versículo 15. Depois 124, versículo 8. Depois 134, versículo 3. Em que, vejam, o próprio salmista diz: continua, Senhor, teu projeto de amor em mim. A criação não terminou, tu continuas criador. Continua. E aí a gente pode pegar a palavra no latim perfeição, perfectum. Ou seja, aquele que está sendo feito, aquele que está se aprontando, perfeição. Então você tem na linha rígida, não é, da sua existência, toda a sua vida para ir galgando enquanto criação, portanto criatura, mas enquanto filho de Deus, enquanto também divino, crescendo na fé, na espiritualidade e na santidade, neste sentido. Vejam. 288. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, o único, com o seu povo. A criação é revelada como sendo o primeiro passo rumo a esta aliança, como o testemunho primeiro e universal do amor todo-poderoso de Deus. Além disso, a verdade da criação se exprime com um vigor crescente na mensagem dos profetas, na oração dos salmos e da liturgia, na reflexão da sabedoria do povo eleito. E aqui, depois da queda, depois da sedução do paraíso, né, a queda dos nossos pais, Adão e Eva, e a perca do paraíso, vejam, Deus refaz a aliança com um homem chamado Abraão, não é? Pelo ouvido.
pelo ouvido. Lá na frente depois vai dizer: ouve, ó Israel, o Shema. O Senhor teu Deus é o único Senhor. Abraão, diz a narrativa, ouve uma voz, identifica como a voz de um Deus e segue esta voz. E segue esta voz durante 25 anos. Ele tem 75 e passa 25 anos essa voz ressoando e caminhando. Já na fé de Abraão, na vocação de Abraão, já está codificada o que será toda a nossa existência, toda a nossa vida, que o homem tem que, veja, caminhar a sua vida, a sua existência pela palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. E Deus, em tempo preciso, em tempo crucial, vai reatando e reafirmando a sua aliança. Sendo o Deus da promessa, o Deus da fidelidade, Ele promete, Ele cumpre. E a partir daí, Ele vai reatando a única aliança feita aos patriarcas. Todos os 5 livros, vejam, do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da Bíblia, vai nesta linha. Vai nesta linha. Ele escolhe um povo por causa desta aliança que fez aos pais, que ele vai chamar de pai, não é? Do meio dos povos, é um povo de Rafameia, chamada Anauim, não é? O resto de Israel. Esse povo é conquistado, é escravizado, está numa terra chamada Egito, né? E está nas mãos de um carrasco, o faraó, e Deus também o liberta por causa da aliança que fez com seus pais. O povo é medroso, o povo é desobediente, cabeça dura, apesar dos sinais extraordinários que Deus coloca como sua presença, mas o povo, ao final de 40 dias, o povo chega no pezinho da montanha para avistar todo o território chamado de Canaã, a terra da promessa, porque foi feita aliança aos pais. O povo tem medo de conquistar, de pisar na terra, porque lá existiam, não é, povos, não é, de monstros, praticamente, de gigantes, chamado Enoquim ou Enocim. Por exemplo, Golias era dessa estipe, dessa raça, que eles chegavam, as pessoas chegavam de 3 metros a 4 metros de altura, não é? E de 2,80 de largura. Dá para você? Veja, né? E eles têm medo, e aí eles desconfiam de Deus, pensando que Deus, me desculpe a linguagem, Deus tinha colocado uma sinuca de bico, tirou do Egito para morrer, trucidados lá nas mãos destes pagãos, destes, né, iníquos, os ímpios. E Deus promete ali, diante da resistência, que todo o exército do seu povo de Israel vai morrer. Não vai ficar um soldado, vai ser renovado totalmente. E por isso o povo volta e dá voltas no próprio eixo durante 38 anos. Imagine, 38 anos. Depois de 38 anos, Deus diz: muito tempo que vocês estão, não é, dando voltas em torno dessa montanha. Fala com Moisés. E o povo nem percebia, estava por ali. Porque o castigo de Deus para que todo o exército, em 4 gerações, não é isso? Não é uma geração a década, em 4 gerações se renovasse. Sobretudo o exército. A criança fosse o novo soldado para poder ir e sem medo, sem covardia, subir e conquistar todas as terras, porque Deus está à sua frente. A confiança vem de Deus.
o poder vem de Deus, de conquista está à frente. Tá certo? Vamos avante. Então ficamos no número do 288 do nosso Catecismo da Igreja Católica, né? Quero fazer votos de um feliz final de semana e amanhã nós voltamos para um novo curso de liturgia com 4 aulas no final de semana. Amanhã eu vou dizer como eu vou fazer as aulas do domingo, tá certo? A da tarde é certeza, mas a de manhã não é. E eu pretendo fazer às 9 horas a aula, não é? A segunda aula do domingo, às 9 horas da noite de liturgia, tá bem? Depois da Santa Missa, a gente faz 1 hora de aula tranquilo à noite, tá certo? Mas eu vou orientando vocês amanhã. As aulas de amanhã estão, né, certas e prontas, mas só no domingo a gente vai repensar, tá bem? Você que está chegando, continue compartilhando, continue curtindo e comentando as nossas aulas. E atenção para não perder, você que é católico, né, já pode ir à missa dominical. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.